Aleluia. Boa noite, igreja. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 25. Hoje nós vamos falar da quarta igreja. Apocalipse é o livro das últimas coisas, um livro maravilhoso, um livro que aponta o fechamento de todas as coisas. Capítulo 2, quarta igreja, a igreja de Tiatira, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, o próprio Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós vamos mais uma vez, Senhor, falar desse tempo do fim que Tu deixou redigido para a gente, nos deu orientação, direção, nos deixou, Senhor, tudo pré-escrito pelo apóstolo João, esse homem que foi chamado o apóstolo do amor. E eu vejo, Senhor, nessa carta o Teu amor espelhado, o Teu amor revelado para cada um de nós, que através daquilo que estudaremos desta igreja, a igreja de Tiatira, possamos tirar lições para a nossa vida. Possamos, Senhor, aprender com o Espírito Santo a ser uma igreja melhor, a ser uma igreja que vê com os olhos de Cristo, que vive como Cristo pré-estabeleceu a nossa existência nesta nova realidade de nova criatura que somos. Fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Você que está acompanhando em casa e aqui conosco, destas mensagens, serão 7 mensagens sobre a igreja do fim, as 7 igrejas da Ásia. A gente tem observado em cada igreja detalhes que Jesus tem deixado para a gente. E hoje, essa igreja não é diferente. Ela está no mesmo lugar,
é um lugar chamado Ásia Menor. Hoje, se você for procurar no mapa, é lá aquela região da Turquia, aquela região ali que estavam essas igrejas inseridas nesse contexto de João. E a igreja de Tiatira, ela tinha, né, um lugar politicamente e religioso muito influente na região. Ela tinha um aspecto comercial. A região de Tiatira era uma região portuária, onde havia uma facilidade muito grande, né, para o comércio, né, para que as coisas fossem transportadas da Ásia, do Oriente, para a Europa e fosse levada para os demais continentes. Tiatira, então, nos mostra uma cidade semelhante à nossa, né? Uma cidade próspera, uma cidade cheia de oportunidades, mas também uma cidade onde havia muitos sistemas sendo governados pelo inferno, e a igreja estava ali implantada. Como você e eu hoje, no século 21, estamos plantados como igreja, estamos vivendo nesse mundo e precisamos, como cristãos, né, aprender com esses detalhes que Jesus passou para João através dessas cartas, a não aceitarmos nada que venha distorcer aquilo que Cristo semeou na nossa vida. O problema da igreja de Tiatira é que os cristãos estavam compactuando com o pecado, estavam aceitando o pecado nas suas vidas. E a gente sabe muito bem que o pecado, ele traz separação entre nós e a obra consumada da cruz. O pecado traz separação entre nós e Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Pecado, numa definição mais simples possível para você entender, é errar o alvo, é errar a direção. E a igreja de Tiatira, embora tendo conhecido a verdade, conhecido Jesus, essa igreja provavelmente ela teve um fundamento muito pleno e abundante, foi através daquela conversão de Lídia. Não sei se você lembra, uma vendedora de púrpura, que está lá em Atos capítulo 16, versículo 14. Você pode estudar isso em casa. E ela teve um encontro com o apóstolo Paulo, e tudo indica que a igreja ela foi fundamentada através desse encontro, dessa casa que começou ali a receber a revelação e a orientação da palavra de Deus. E esses cristãos, então, estavam agora tratando as coisas do reino de Deus pela ótica do mundo. E a gente precisa entender, gente, que a gente está no mundo, mas a gente não é mais do mundo. Esse mundo que eu estou falando não é o mundo que você sai todos os dias para trabalhar, não. É o mundo, né, o sistema mundano, o sistema aonde Jesus Cristo diz que Ele implantou nesse mundo o reino de Deus. E você agora e eu vivemos nesse reino. Vivemos como igreja, então, como esses verdadeiros adoradores que deverão agora amar o Pai em espírito e em verdade. E aí a gente ouve Jesus falando através de João que essa igreja estava tolerando o pecado, tolerando as coisas. E a gente precisa entender que o pecado, o inferno, as atitudes do inferno, elas são sutis. E ninguém peca da noite para o dia. As coisas vão acontecendo gradativamente. Ninguém adulterou ou adultera da noite para o dia. Ninguém fornica da noite para o dia. Ninguém deixa de ser crente da noite para o dia. As coisas vão sendo em doses homeopáticas, sendo disseminadas na nossa mente. E a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas vêm de uma forma muito sutil. Vou te dar um exemplo simples.
As pessoas, elas têm formas, às vezes, de colocar coisas e dizer coisas. E a igreja de Tiatira, ela estava tolerando Jezabel. E se você também quiser conhecer a história dessa mulher, está lá no livro de Reis. Deixa eu ver se eu anotei o capítulo para você. Em algum lugar aqui eu anotei. Depois eu acho, né? Mas está lá no livro dos Reis. Jezabel é aquela mulher que foi esposa de Acabe. Deve estar lá no livro de Reis, no capítulo 19, por ali, porque está envolvida com Elias, o profeta. Você lembra? Ela era uma mulher muito influente e essa igreja estava recebendo a direção dessa manipulação, dessa distorção pecaminosa, através de uma semente que estava sendo disseminada. E a gente precisa usar o filtro, né, como igreja, e perceber que nós, como santos, filhos de Deus, precisamos estar, e Cadu falou isso com grande propriedade hoje, em Cristo. Precisamos estar na videira. E quando nós estamos na videira, a gente percebe, João capítulo 15, versículo 1 em diante, a gente percebe, né? E quando você e eu temos esse exemplo de Cristo como a videira ela produz nos seus ramos frutos. E para que você e eu produzamos esses frutos, a gente precisa estar ligado na videira. A analogia ali de João capítulo 15, a videira nada mais é do que Jesus. Os ramos somos nós, a igreja de Cristo. E que para que a gente produza e viva essa nova visão do reino de Deus, mais do que nunca a gente precisa estar conectado a Cristo. É simples. Mas a igreja de Tiatira estava agora conectada não mais a Cristo, não mais tendo a direção do amor de Deus. Quem estava regendo a igreja de Tiatira eram os conceitos pré-estabelecidos por essa mulher, que estava induzindo a igreja ao adultério espiritual e a partir agora para uma idolatria. E nós precisamos hoje, como igreja, ter essa percepção, porque quando a gente está em Cristo, a gente percebe quando as propostas chegam a nós, se elas são de Deus, se não são de Deus. Quando a gente está em Cristo, né, a gente percebe numa conversa se aquilo edifica ou se aquilo não edifica. Quando nós estamos em Cristo e estamos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, a gente tem total harmonia com a palavra e com Cristo. E o escritor, né, João, está falando para a gente que essa igreja estava sendo guiada agora por outras pessoas que não era Cristo. E a gente precisa tomar cuidado, gente, porque se a gente não toma cuidado, as coisas vão perdendo o seu valor. A gente não pode esquecer que Jesus Cristo é o ser supremo e incontestável que reina e rege a igreja do Senhor aqui na terra. Você e eu, você pode dizer glória a Deus por isso. E a gente não pode esquecer que somos peregrinos aqui na terra. Ele sabe tudo, Ele tudo conhece, Ele tudo vê. E a gente precisa então estar sendo governados e orientados por Cristo. Cristo é o nosso parâmetro. Aliás, a gente vai celebrar a ceia daqui a alguns instantes. Foi Ele que consumou a obra da cruz. Foi Ele que criou a igreja. Por mais que a instituição igreja tenha uma denominação, tenha um slogan na frente dela, a Bíblia declara que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. Então, se você e eu hoje fomos salvos e resgatados, a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas da vida, o sistema mundano, as heresias
que é um dos assuntos pertinentes aqui na igreja de Tiatira, vão tentar às vezes nos tirar do objetivo que é Cristo. E na igreja de Tiatira a gente é convidado a olhar para Jesus, olhar para Ele, a tê-lo como o nosso supremo juiz, a tê-lo como nosso amigo, a tê-lo como o nosso líder espiritual que governa a igreja e que um dia voltará para buscar a igreja. A gente, estando em Cristo, a gente vai olhar as coisas com o olhar de Cristo. E o olhar de Cristo é um olhar repleto de amor. O amor não tolera erros. O amor não tolera pecado. O amor abomina os erros e o pecado. E Deus ama as pessoas. Deus ama a igreja. Deus ama e amava a igreja de Tiatira. E por isso, Ele traz uma palavra de exortação, de orientação para essa igreja, para que eles se afastem do pecado da idolatria que Jezabel, essa mulher que estava nessa igreja, estava corrompendo a mente da igreja. E olha só os senhores e as senhoras, versículo 19, olha aí em cima, versículo de boas coisas que essa igreja praticava. Conheço as tuas obras, é Jesus falando. A igreja tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança. E as últimas obras dela estavam sendo melhor do que as primeiras. Então, numa ótica humana, essa igreja estava bombando, humanamente falando. Mas no fundo, ela estava sendo permissiva com a doutrina de Jezabel. Ela estava sendo seduzida. E a gente precisa tomar cuidado, porque serviço não salva ninguém. Aliás, serviço é uma reprodução daquilo que eu sou em Cristo. Se eu estou na videira, eu vou produzir fruto, serviço. Mas serviço não me salva. Se eu estou na videira, eu vou ter fé. Mas a fé sem as obras também, elas são infrutíferas, diz Tiago. Eu estando na videira, eu vou produzir paciência, show. Poderei produzir obras, mas será que essas obras que eu estou produzindo, elas estão repletas de amor? O amor ágape, o amor divino, o amor de Deus? Essa mulher estava então desencaminhando os fiéis. E essa mulher, a gente pode colocar aqui esse conceito, esse achismo, essa proposta que estava sendo tão implantada nessa igreja, estava desencaminhando os fiéis do seu real objetivo. E você e eu precisamos ter essa consciência da nossa missão, do nosso propósito e do nosso destino. Porque a gente tendo essa consciência, a gente vai perseverar até o fim. Esse é um dos segredos. Quando eu finalizar a 7ª igreja, eu vou estar relatando para você segredos simples que estão interligados em cada carta, para que a gente faça um fechamento pleno e perfeito. E uma das coisas fundamentais que o escritor está nos ensinando é que ele nos ensina, nos orienta, nos diz através da sua palavra, da palavra divina, a conservarmos o que temos recebido até o fim, até que Jesus venha. Então, gente, se você tem muito tempo de igreja, você já viu muita coisa. Muitas heresias se levantaram ao longo da história da igreja. Muitas manifestações que chamavam elas de poder já se manifestou no meio da igreja.
E nada disso foi contínuo, foi pleno. Por quê? Porque foram coisas que não tinham nenhum fundamento bíblico. Uma nova revelação, às vezes, pode ser um grande problema na vida da igreja. Eu conheço ministérios sérios que foram destruídos porque foram governados por revelação. Ah, fulano disse, Beltrano disse, Ciclano disse. Não, aqui tem o profeta. E aí, tudo convergia para aquela determinada pessoa. Conclusão, se saiu do padrão, que era Cristo. E começou a idolatrar uma pessoa naquela determinada igreja. Conclusão, as pessoas foram se esfriando, foram perdendo os seus objetivos, foram deixando de seguir a Cristo e foram inventando regras e conceitos que não estavam elencados na palavra de Deus. Então, gente, muitas das vezes aquilo que parece não é. E você precisa tomar cuidado. Por isso que na igreja dos últimos tempos, mais do que nunca, você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você pode dizer isso em casa comigo, aqui no templo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E é possível isso. É possível. Porque você cheio do Espírito Santo, você vai viver na verdade. O Espírito Santo nos conduzirá à verdade. O Espírito Santo glorificará a Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo. E Ele me glorificará. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, não sou eu, que convenceremos as pessoas que estão ainda perdidas. Quem convence é o Espírito Santo. Você e eu pregamos, testemunhamos. Mas quem convence é o Espírito. E na medida que nós estamos parecidos, vivendo com Cristo, a revelação do Espírito Santo é quem vai governar na verdade. E o engano não vai prevalecer, porque o engano estava prevalecendo na igreja de Tiatira. Os pais da igreja de Tiatira estavam sendo permissivos com o engano. E nesta noite, antes de você celebrar a ceia, eu quero convidar você a se aproximar de Cristo. Zele pela sua intimidade com Cristo. Zele pela sua intimidade com o Espírito Santo. Zele pela sua realização em Cristo, diante de todas as coisas que você terá que resolver durante essa semana. Quando você não souber o que fazer, olha, peça orientação a Cristo, ao Espírito Santo, porque você está nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, diz o Evangelho de João no capítulo 15, a partir do versículo 1, pedireis tudo o que quiserdes e assim vos será concedido. Então, mais do que nunca, eu quero convidar a você e a dizer a você que nos assiste, que está conosco, que na sua misericórdia e na sua graça, Cristo está sempre nos chamando para recalcular a rota. A ideia para a igreja de Tiatira não era bater nessa igreja, não, porque Cristo é amor. A ideia de Cristo, através dessa mensagem de João para essa igreja, é dizer para eles: olha, eu vos amo de tal maneira que eu estou observando que vocês estão saindo da rota. E saindo da rota, vocês estão indo para um caminho totalmente destrutivo. E nesta noite nós somos convidados a manter o nosso carro na rota. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso aí: eu vou manter o meu carro na rota.
siga o GPS. Ok? Waze. Siga o seu Waze espiritual. Mantenha o seu carro na rota, porque você e eu estaremos até o fim, cheios da manifestação da graça de Deus, cheios da autoridade de Deus. E finalizando, eu quero dizer para você: busque o amor, gente, porque o amor de Deus, ele nos preenche. Não o amor eros, não o amor filos, mas o amor ágape, o amor de Deus, porque cheio desse amor, você vai ser guiado na perfeição. Você vai olhar com os olhos de Cristo. Você vai ajudar a si mesmo e o seu próximo. Porque o perfeito amor, o perfeito amor, diz a Bíblia, ele lança fora todo o medo e toda a imperfeição. Nesta noite, a coisa mais simples que Cristo nos ensina desta igreja de Tiatira é: cuidado com o que tu ouves, cuidado com quem você está seguindo, cuidado com o que você está fazendo. Siga Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós não iremos viver a eternidade se não estivermos na videira que é Ele. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar. E se porventura você estava com seu carro fora da rota, fora da direção, nesta noite, Cristo chama a todos nós a nos arrependermos, a reconhecer os nossos erros, as nossas imperfeições e a estarmos em Cristo. Ah, pastor, eu estava ouvindo as heresias que Jezabel estava pregando, eu estava ouvindo o que muitos estavam dizendo. Eu quase, nessa quarentena, nesse período de pandemia, eu quase desisti de tudo. Mas ainda bem que você não desistiu. Você está nos assistindo. Você veio a essa casa. E se você veio a essa casa, essa palavra é para você, aonde você e eu somos convidados a estar em Cristo, a não dar ouvido a nenhuma outra voz, a não ser a voz do nosso pastor, Jesus Cristo. Ele conhece você, gente. Ele sabe o quão importante você é para Ele e para o reino de Deus. Portanto, recalcule a rota, em o nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, quantos estragos têm sido feitos por filosofias, heresias, achismos, imposições humanas. Quantas pessoas eu conheci que deixaram de colocar a sua vida em Cristo, porque receberam tantos fardos que não puderam carregar, e aqueles fardos não eram teus, porque Tu não coloca fardos em nós. A Tua palavra nos diz que Tu remove os fardos de nós, Tu remove o peso de nós, Tu remove das nossas vidas toda a insegurança, todos os problemas da vida. E nesta noite nós declaramos a nossa aliança com Você. Declaramos que não ouviremos outra voz a não ser a voz do nosso pastor, porque a Sua palavra nos declara: eu conheço as minhas ovelhas
e elas conhecem a minha voz. Que você possa estar com o seu ouvido espiritual mais do que nunca aguçado para ouvir a voz do seu bom pastor, o bom pastor que deu a vida por você. Que essa seja, Senhor, a posição dessa igreja, que nós nunca tiremos, Senhor, o nosso carro da rota, que nós possamos, como igreja, estar mais do que nunca em Cristo, porque o fim se aproxima, e quantas vozes, quantas coisas, quantos profetas têm se levantado, quantas mensagens novas têm sido levantadas, quantos prognósticos têm sido ditos, mas que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir somente a voz do nosso pastor e possamos ouvi-lo. Vinde benditos de meu Pai, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você reflita, que você viva a nova obra perfeita e plena e abundante consumada por Jesus, e não se corrompa como a igreja de Tiatira. Que Deus te abençoe.